Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portámos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco vos ordenámos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de facto, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O sermão que quero pregar para vós esta manhã chama-se Fica Firme e Trabalha Tranquilamente. Fica Firme tem sido o tema desta série de sermões na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses. E hoje vamos abordar em particular o aspecto do trabalho, aquilo que Deus nos chama a fazer, das responsabilidades que Deus nos dá, da chamada que Ele dá a cada um de nós para nós cumprirmos. E aquilo que a palavra nos diz muito claro e simplesmente é: fica firme e trabalha tranquilamente. E em particular nós vamos ver um aspecto que o apóstolo Paulo está a trazer aos Tessalonicenses, que é a preguiça. E a preguiça, longe de ser apenas um estado neutro, longe de ser apenas uma característica neutra, ou um traço da nossa personalidade, a preguiça tem a capacidade de produzir um padrão desordenado na nossa vida. E qual é esse padrão desordenado? A nossa atenção deixa de estar centrada naquilo que é da nossa responsabilidade para se debruçar sobre o que é do domínio alheio. Quando eu abraço a preguiça, o que eu estou a afirmar é que a coisa mais importante para mim não é que eu execute aquilo que eu devo executar, mas é que eu me asseguro que os outros estão a fazer o trabalho deles. Eu deixo de ser responsável para com aquilo que eu devo ser responsável e passo a achar que a minha maior responsabilidade está em vigiar a responsabilidade dos outros. E isto é uma desordem na nossa vida, quando isto acontece. O Evangelho chama-nos a um padrão diferente. E o padrão que o Evangelho nos traz é um espírito que é ativo e, ao mesmo tempo, tranquilo. Um espírito ativo e tranquilo. E esta é uma combinação peculiar, é uma combinação até estranha para nós. Mas ela é uma combinação divina. E ela só pode existir em nós na medida em que Cristo efetuar isso em nós. Nós precisamos sempre olhar para Jesus antes de procurarmos ter esta combinação em nós, porque só Jesus tem o poder e capacidade para produzir isso. E por isso nós queremos orar
nesta hora, pedindo estas coisas a Deus, pedindo que seja a palavra a convencer, que seja o texto aberto para nós a convencer os nossos corações. E queremos pedir, de facto, esta santificação ao nosso Deus. Por isso, vamos orar nesta hora. Nós estamos alegres e gratos, Senhor, porque mais um dia Tu criaste, mais uma vez a Tua misericórdia se renovou para nós e mais uma vez nos dás a oportunidade de podermos estar juntos para louvar-Te, Senhor, para responder à Tua chamada com gratidão, com louvor, com ânimo, Senhor. Tu conheces os nossos corações, provavelmente nem todos nós aqui temos a mesma dose de ânimo, provavelmente alguns de nós estarão mais abatidos. Ó Senhor, mas Tu encontras-nos tal como nós estamos. E é isso que nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra nos possa encontrar hoje e nos possa dar o ânimo que nós precisamos, o consolo, Senhor, a força, uma fé reforçada, Senhor. Nós pedimos que tragas a fé para aqueles que não a têm ainda, Senhor. Tu tragas arrependimento e que concedas o Teu perdão, Senhor. Ajuda-me a pregar, dá-me as palavras certas, Senhor. Toca aos nossos corações. É isto que nós queremos pedir e agradecer no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então chegamos ao terceiro e último capítulo desta segunda carta aos Tessalonicenses. A série não termina hoje, termina-se só na próxima semana. O pastor Tiago trará a conclusão para o nosso estudo nas cartas aos Tessalonicenses. Mas o tom que encontramos aqui neste terceiro capítulo é semelhante ao tom que já tínhamos ouvido o apóstolo Paulo trazer nas semanas anteriores. Vimos esse padrão, que é um padrão em que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses com um tom que é de correção e também de consolo. E Paulo junta estas coisas de uma maneira muito divina, digamos assim. Paulo está a escrever e ele está a trazer correção e consolo para os Tessalonicenses. Vimos isso na semana passada, no capítulo 2, e observamos novamente neste texto esse padrão. Por exemplo, e sigam comigo agora o texto, os 5 primeiros versos deste capítulo. Logo no início, nos primeiros 5 versos, Paulo anima os Tessalonicenses ao mesmo tempo que os está a responsabilizar. Ele está a trazer consolo e ânimo, ao mesmo tempo que está a trazer responsabilidade e correção para eles. Logo no versículo 1, Paulo pede as orações àquela igreja. Orem por nós. E Paulo também mostra a sua confiança de que a igreja permanecerá firme ali, ainda no versículo 1, para que a palavra seja propagada e seja glorificada, como também está a acontecer entre vós. Paulo está a encorajar aquela igreja a permanecer firme. E, ao mesmo tempo, Paulo declara que o fundamento de toda esta responsabilidade, de todo este ânimo e esperança, é a fidelidade do Senhor que os guardará do maligno. Paulo está a chamar os Tessalonicenses, sejam responsáveis, orem connosco, orem por nós, juntem-se à responsabilidade desta missão, deste trabalho de fazer com que a palavra avance. Orem por nós. Mas lembrem-se também, o Senhor é fiel, é o Senhor que vai permitir que vocês permaneçam firmes. Ele irá guardar-vos do maligno. Tudo aquilo que Paulo pede e tudo aquilo que Paulo deseja para esta igreja não pode ser declarado fora da esfera da ação de Cristo. Tudo aquilo que Paulo está a escrever à igreja está a fazer dentro de quem Cristo é e do que Cristo fez. Vejam comigo, por exemplo, no verso 4. Paulo expressa a sua confiança naquela igreja, mas ele expressa essa confiança na igreja no Senhor. Ele diz assim, temos confiança em vós no Senhor. No versículo 5, Paulo diz, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. É na constância de Cristo que a igreja poderia permanecer constante. E ainda no versículo 6, um pouco mais à frente, Paulo diz, nós vos ordenamos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. As coisas que Paulo está prestes a dizer, a ordenar, a aconselhar aos Tessalonicenses, ele vai fazê-lo no nome do Senhor Jesus. E ainda um pouco mais à frente, ainda no verso 12,
Paulo diz, nós determinamos e exortamos como? No Senhor Jesus Cristo. Paulo pode oferecer correção e consolo unicamente em função do Evangelho. Por essa razão, num texto como este, em que extraímos orientações práticas para a vida da Igreja, nós precisamos compreender que as orientações práticas são consequência de o Evangelho já ter transformado a nossa vida. E as orientações práticas não são uma tentativa de produzirmos o Evangelho em nós mesmos. Às vezes isto é um erro comum que nós cometemos quando vamos ler, sobretudo, o Novo Testamento. Nós associamos a nossa dificuldade com o texto bíblico, sobretudo com o Velho Testamento, porque é mais longínquo, Cristo ainda não tinha vindo, o significado pleno do que estava a acontecer ainda não tinha sido revelado, e nós afirmamos, há coisas muito complicadas de perceber no Velho Testamento. E quando vamos para o Novo, nós caímos, deixa-me dizer assim, nós caímos no erro de achar que é tudo claro. Nós agora podemos chegar a uma carta, pegamos nas orientações e podemos aplicar assim do pé para a mão. Ora, eu não estou a dizer que não devemos aplicar o que está lá, certamente devemos, mas não nos devemos esquecer que, sobretudo quando vamos para as cartas do Novo Testamento, nós devemos perceber que antes de aparecerem as orientações práticas, os conselhos, as exortações, o que é que foi exposto antes? Foi exposto o Evangelho. Foi declarado quem nós somos em Cristo. Por outras palavras, Paulo sempre deixa claro que nós somos justificados em Jesus, que nós somos declarados justos diante de Deus, depois de colocar essa justificação em ação na nossa vida, que é a santificação. Paulo vai dar conselhos, vai dar exortações práticas, porque antes ele sabe que o Evangelho transformou a vida da Igreja. E por isso, estas orientações práticas devem ser uma consequência do Evangelho já ter alcançado o nosso coração e não uma tentativa de nós tentarmos produzir o Evangelho em nós, de nós sermos aceites por Deus apenas pela lei. Mas nós precisamos da graça do nosso Deus. Sem Cristo nunca poderemos cumprir o que a palavra nos manda fazer. Então, depois de Paulo ter esclarecido os Tessalonicenses, lá no capítulo 2, sobre confusões que estavam a haver acerca da segunda vinda de Cristo, qual é o problema principal que está agora a acontecer? O foco do apóstolo Paulo é o seguinte: alguns cristãos não estavam a trabalhar, mas estavam a ocupar o seu tempo intrometendo-se na vida dos outros. Portanto, a coscovilhice não é só um problema nosso português. Ela já existia há 2000 anos, neste caso, nos gregos, ok? Os intelectuais gregos eram muito cuscos, ok? Portanto, podemos nos sentir quase honrados, não é? Isto era uma coisa própria dos intelectuais. Estou a brincar, estou a divagar. Muito bem. Então, este é o problema principal que Paulo está a endereçar àquela igreja. Alguns cristãos não estavam a trabalhar e isso fazia com que eles se intrometessem na vida dos outros. E é interessante porque este é um problema que já tinha sido identificado, não apenas agora, mas quando Paulo tinha passado por Tessalónica. É isso que ele diz no verso 10, quando ele diz: quando ainda convosco vos ordenámos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. O problema de haver cristãos que não estavam a trabalhar, que não estavam a fazer o que deviam fazer, já existia antes de Paulo escrever estas coisas aos Tessalonicenses. E há discussão sobre se este problema está relacionado com o facto de haver confusões sobre a segunda vinda, se os cristãos, por estarem a entender mal, estavam a ser preguiçosos por causa disso. Não há conclusões, até porque Paulo não faz essa ligação direta no texto, mas o que é verdade é que este problema da preguiça estava a ser um problema sério e real na vida daquela igreja. E é particularmente importante notarmos o seguinte, meus irmãos. A preguiça caracterizava uma desordem na vida daqueles cristãos, ao ponto
de Paulo ordenar que não houvesse associação com quem estava naquela condição. É o que ele diz lá no verso 6, não é? Que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então o que Paulo está a dizer é que a preguiça, longe de ser algo neutro, ela é descrita na palavra como algo que está sujeito à própria disciplina da Igreja. Ela tem um efeito tão corrosivo nas nossas relações que ela deve ser atacada pela disciplina da própria Igreja. E é muito interessante notar a proximidade das palavras que Paulo usa, por exemplo, no verso 6, no verso 14 e no verso 15, quando exorta a Igreja a exercer disciplina, com as palavras que Jesus já tinha dito em Mateus 18, quando Jesus fala sobre disciplina na Igreja aos seus discípulos. E é muito interessante porque as palavras são muito semelhantes. Jesus tinha dito, olha, quando o pecador, depois de ter ouvido 1, 2, 3 testemunhas, depois de ter sido confrontado com a Igreja, não se arrepender, não se associem com ele. E Jesus vai um pouco mais longe e usa palavras mais fortes, considera-me como gentio e publicano. Paulo está a usar o mesmo esquema, o mesmo argumento. Se não houver arrependimento, não se associem com essa pessoa. Mas em ambos os casos, em Jesus e em Paulo, o objetivo é o mesmo. Não o considerem como inimigo, mas como irmão. Exortem-no como irmão, para que a coisa mais importante que aconteça na vida dessa pessoa seja o arrependimento. Seja a confissão do pecado, seja o arrependimento, para que ele seja trazido de volta à comunhão da Igreja. E este exemplo dos Tessalonicenses é muito útil para nós, porque, tal como eles, nós somos uma cultura que aprendeu a domesticar a preguiça. Nós somos uma cultura que aprendemos a domesticar a preguiça, para ver nela apenas um traço da nossa personalidade e não um problema. Nós habituámos a lidar com a preguiça como uma coisa que simplesmente pode fazer parte de nós, sem que isso nos afete ou sem que isso afete os outros diretamente. Quantos de nós, e eu incluo-me neste grupo, quantos de nós já afirmámos despojadamente, sem qualquer problema, olha, eu em relação a esse assunto sou um bocado preguiçoso, eu sou por natureza preguiçoso em relação a isso, nunca experimentei. E não vemos isso como um problema. Nós afirmamos quase como se isso fosse parte do nosso caráter ou do nosso feitio. E não como um problema. E quero citar um livro que certamente conhecerão, se não conhecem, 6 Sermões contra a Preguiça, do nosso pastor Tiago Cavaco. É um livro, agora estive a confirmar as datas há pouco com o Tiago, é de 2016, o livro. Ok, não há certeza, então ainda não há concórdia. Talvez no terceiro turno já tínhamos a data certa. Que surge de uma série de pregações sobre a preguiça, 6 Sermões contra a Preguiça, em 2013. Então eu quero citar duas frases do livro. A primeira diz assim: na Bíblia a preguiça não é não fazer nada. Na Bíblia a preguiça não é não fazer nada. E a segunda: a preguiça não é apenas alguma coisa que não se fez. É alguma coisa que, ao não ser feita, se tornou uma coisa feita contra Deus. A preguiça não é não fazer nada, antes pelo contrário. A preguiça é uma coisa que, quando não é feita, alguma coisa que não é feita contra o próprio Deus. E, nesse sentido, feita também contra os outros. Escolher não fazer nada é uma atitude tão ativa quanto escolher fazer alguma coisa. Quando nós simplesmente não estamos sem fazer nada, nós estamos ativamente a escolher não fazer nada. É tão ativo escolher isso como escolher e fazer outra coisa qualquer. Por isso, quando escolhemos não fazer nada, escolhemos ativamente fazer algo contra Deus. E também contra os outros. Faz parte da nossa natureza nós acharmos que as consequências que os nossos pecados produzem, os pecados que cometemos sozinhos,
É natural acharmos que essas consequências ficam limitadas em nós e não atingem outras pessoas. E essa é uma das razões que eu acredito pelo qual nós tendemos a ceder tantas vezes a tentações de pecados que cometemos no nosso recolhimento. Nós pensamos, isto não vai afetar ninguém. Portanto, eu posso me dar ao luxo de abrir aqui uma exceção e dar lugar a esta tentação. A palavra diz-nos exatamente o contrário. E refletindo na preguiça em particular, como um pecado que facilmente se esconde em nós como uma coisa puramente neutra e uma coisa puramente parte do nosso feitio, nós devemos ficar especialmente atentos para aquilo que ela pode provocar nos nossos corações em relação aos outros à nossa volta. Nós devemos estar particularmente atentos aos efeitos que a preguiça na nossa vida pode ter no nosso relacionamento para com os outros à nossa volta. Por isso é que o apóstolo Paulo está tão preocupado em falar sobre esta coisa. Ser preguiçoso com aquilo que Deus me chamou a realizar é eu desresponsabilizar-me ao ponto de achar que a responsabilidade maior, ao ponto de achar que a minha responsabilidade maior passa a estar no que os outros devem fazer. Quando eu sou preguiçoso, quando eu escolho não fazer nada, é como se eu estivesse a afirmar que a minha responsabilidade maior não é eu tomar conta das coisas que devo fazer, mas é tornar-me vigilante das coisas que os outros devem fazer e que eu acho que eles devem fazer. O meu dever, assim, já não é responder à chamada que Deus me deu e concentrar-me nisso, mas o meu dever passa agora por assegurar-me que os outros respondem à chamada deles. E isto é uma desordem completa na nossa vida. Esta questão também pode ser vista na maneira como eu procuro resolver o que há de errado em mim, deixando de identificar, em primeiro lugar, o problema que existe em mim, para dar prioridade ao problema que existe nos outros. Quando há alguma coisa de errado na minha vida, se eu ataco isso com preguiça, eu vou ser sempre tentado a achar que lá no fundo o problema não é comigo, o problema é sempre dos outros. O problema por eu estar assim é por causa dos outros. E isso vai-me levar a que eu procure a solução também nos outros. Vai-me levar à procura de uma coisa que eu não vou conseguir encontrar. A preguiça faz com que o problema nunca seja eu próprio, mas sempre os outros à minha volta. E por isso a solução também será procurada nos outros. Por isso é que o apóstolo Paulo faz questão de enunciar o próprio exemplo que ele deu aos Tessalonicenses. Ele diz, olha, nós tínhamos todo o direito, como apóstolo, como missionários, de pedir de vocês o sustento necessário para a nossa obra, para a missão que nós estávamos a realizar. Mas nós escolhemos não fazer isso para vos dar exemplo para vocês nos imitarem. Nós trabalhamos dia e noite para não pesarmos sobre ninguém. E depois ele diz, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Nós não comemos nada à custa do trabalho de outra pessoa. Quando nós somos preguiçosos, lá bem no fundo é como se nós estivéssemos a viver à custa de outra pessoa. Como se o pão que nós precisássemos todos os dias viesse para a nossa mesa à custa dos outros. Quando nós queremos a solução do nosso problema nos outros, é como se o pão que nós comemos viesse ter connosco à custa do trabalho dos outros. E o oposto disto é o que Paulo diz no verso 12, trabalhando tranquilamente. E quando nós pensamos um pouco nesta expressão, trabalhar tranquilamente, é provável que possamos encontrar alguma dificuldade em associar o conceito de trabalho com o conceito de tranquilidade, exceto para aqueles que são preguiçosos, não é? Se nos disserem, olha, hoje vamos trabalhar com tranquilidade, e nós, hoje posso-me reclinar na cadeira, estender os braços e ligar as redes sociais no computador, porque isto hoje vai ser tranquilo, mas eu vou trabalhar à mesma. Mas é um conceito difícil para nós de... Normalmente nós pensamos em trabalho e não pensamos em tranquilidade porque pensamos em pressão, pensamos em desgaste,
Pensamos em prazos que precisamos de cumprir, tudo menos tranquilidade. E numa cultura igualmente desequilibrada, o trabalho não será trabalho até que trabalhemos debaixo de uma ética de esgotamento. Numa cultura igualmente desordenada, quer para o lado da preguiça e agora para o lado do trabalho, o trabalho vai ser visto, o trabalho bem feito só vai ser visto se for feito debaixo de uma ética de esgotamento. É como se no final do dia de trabalho nós desabafássemos e disséssemos: hoje trabalhei bem, hoje sinto que fui produtivo. E depois vem alguém dizer: olha, se tu não adormeceste de cansaço ao volante do carro, do caminho do trabalho até casa, é porque não trabalhaste grande coisa. Isso só conta mesmo quando tu adormeces no meio da via rápida e acordar já a raspar no rail de proteção. Já me aconteceu, por acaso. Não era eu que ia a conduzir, mas eu ia a dormir também e acordámos todos com o carro a guinar. Mas é como se fosse isso. Uma cultura desordenada vai igualmente dizer isto. Aliás, não significa que não hajam dias de trabalho produtivo que nos tragam um cansaço acrescido. Isso acontece também. Mas o trabalho excessivo, que será o outro extremo da questão, preguiça, trabalho excessivo, mostra a tendência igualmente perigosa de procurarmos a solução em nós mesmos. Se, quando cedemos à preguiça, nós vamos tendencialmente procurar a solução nos outros, quando nós nos damos ao trabalho excessivo ao ponto de nos esgotarmos, nós vamos achar que o problema, que a solução para o nosso problema vai estar no facto de nós nos estafarmos por completo. E vamos tentar arranjar a solução em nós mesmos, naquilo que nós vamos conseguir fazer. Trabalhar bem não é ser preguiçoso, nem é necessariamente ser ativo ao ponto do esgotamento. E bastava lembrar a questão do descanso. É preciso sabermos descansar para podermos depois trabalhar bem. Trabalhar bem só é possível com um espírito ativo e tranquilo, que é aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer. Trabalhem tranquilamente, um espírito ativo e um espírito que é tranquilo também. Isto significa que a tarefa que Deus nos chama a fazer, seja ela qual for, que a vocação que Deus nos dá, a chamada que Deus coloca na nossa vida, só é possível, ou antes, deve ser feita com todas as capacidades e empenho que temos, ao mesmo tempo que é feita com alegria e gratidão, sabendo que não temos de procurar no nosso trabalho, naquilo que fazemos, nem nos outros, a satisfação que nós só podemos ter em Cristo. Trabalhar tranquilamente é nós darmos tudo aquilo que nós temos, mas com um espírito tranquilo, em que podemos descansar em Cristo. Nunca naquilo que nós podemos alcançar por nós próprios ou naquilo que os outros podem fazer por nós. Trabalhar tranquilamente é fazermos tudo o que temos para fazer com o contentamento de sabermos quem somos em Cristo. É por isso que nós temos de começar sempre com o Evangelho. Nunca podemos começar à frente do Evangelho. O Evangelho tem de vir sempre em primeiro lugar e tem de rodear tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, nem a preguiça, nem o trabalho excessivo serão soluções. No máximo, tudo o que eles podem ser na nossa vida é ídolos. Quando nós cedemos à tentação de achar que, ou no facto de fazermos pouco, ou no facto de fazermos muito, vamos encontrar a nossa salvação, a nossa identidade, a solução do nosso problema, nós vamos estar a fazer dessas coisas os nossos ídolos. Se por um lado nós somos muito preguiçosos, nós percebemos, eu preciso de sair disto, nós vamos tendencialmente querer resolver esse problema como? Trabalhando até não podermos mais. E o contrário também é verdade. Se nós queremos combater a tendência de nos esgotarmos continuamente, qual é que vai ser a tentação? Vai ser, não, eu agora preciso mesmo de não fazer nada e até de ser preguiçoso. A solução não está aí. A solução para a nossa desordem com o trabalho, sendo preguiçosos ou hiperativos, está em Cristo. Está no Evangelho.
Jesus, que é a encarnação do Verbo Criador de todas as coisas, Jesus que é a palavra encarnada, a palavra que deu vida a todas as coisas, Jesus é o exemplo perfeito e máximo de um trabalhador ativo e tranquilo. Jesus é a atividade e a tranquilidade perfeitas em carne e osso. De tal maneira que na sua morte pelos nossos pecados, Cristo desempenhou na perfeição o trabalho mais difícil de todos. Não houve trabalho, nem antes nem depois, mais difícil do que aquele que Cristo teve de realizar. Que foi morrer pelos nossos pecados. E Cristo desempenhou o trabalho mais difícil de todos com o maior empenho e ao mesmo tempo com a maior satisfação e a maior tranquilidade. E Cristo, de facto, esgotou-se. Ele ficou esgotado ao ponto de dar a sua vida para que nós possamos dar tudo com um coração cheio de amor e gratidão. Para que mesmo quando nós já não temos forças, o nosso trabalho seja feito de uma maneira em que eu faço isto, não para me provar a mim mesmo, mas porque Deus me chamou a fazer isto. Não para sermos a nossa própria solução, mas porque o Evangelho já transformou a nossa vida. E ficar firme é confiar em Jesus como o único que nos resgata do perigo de formarmos a nossa identidade e, nesse sentido, de procurarmos a nossa salvação, quer a partir da preguiça, quer a partir do excesso de trabalho. Ficar firme é nós fazermos tudo aquilo que nós temos para fazer e somos chamados a fazer e, ao mesmo tempo, termos paz e descansarmos no trabalho perfeito do nosso Senhor. Que Ele nos ajude.